vocês sabem, a ideia é falar sobre a pandemia, né, o presente e o futuro, né, como que o professor Paulo Saldiva, que é uma pessoa, como vocês todos conhecem muito bem, é um professor titular da Faculdade de Medicina da USP, né, foi diretor recentemente do Instituto de Estudos Avançados, no qual eu também tenho a honra de poder fazer parte como professor sênior, inclusive fui levado para lá exatamente pela mão do professor Paulo Saldiva. E então hoje a gente vai bater esse papo e eu vou inicialmente então já ao introduzir o professor Paulo passar a palavra para ele inicialmente começar a gente não fez um roteiro previamente, então assim vai ser um bate-papo mesmo, né? E o professor Paulo vai ficar bem à vontade. A ideia aqui é que esse bate-papo dure 1 hora, né? Então a gente programou aí para terminar às 6 horas. Esse vídeo também, para quem não for assistir ao vivo, vocês sabem, está passando pelo YouTube. Eu vou estar olhando lá, se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer, eu vou trazer aqui para o professor responder, né? Então, sem mais nada, eu passo diretamente a palavra para o professor Paulo. Hélio, muito obrigado por estar aqui, falando com o IVPESP, falando com vocês. E eu também agradeço a todas as pessoas que eu não estou vendo, mas que... mas a gente está num momento que a gente não vê mais as pessoas, né? Só através de uma tela. Eu imaginei, Hélio, se você estiver de acordo, em fazer 2 coisas. Eu vou falar em geral sobre o que é necessário para se criar uma pandemia e depois, especificamente para esse caso específico do SARS-CoV-2, né? E depois dizer o que teria que ser feito no futuro, como é que eu imagino que vai acontecer no futuro. Essa terceira parte, o que eu acho que vai acontecer no futuro, ninguém precisa me levar a sério. É simplesmente uma opinião pessoal e vocês levem na consideração daquilo que vocês acham que tem que ser levado a sério. A primeira parte, o que é necessário para a pandemia, tem uma contaminação, também é uma visão histórica e, digamos, cultural, e também pode dar um desconto, não precisam levar como cego. A parte do meio, que é o que a gente está vendo nas doenças, aí eu posso falar com um pouquinho mais de objetividade. Bom, a gente às vezes estranha, né, o que está acontecendo, a desagregação da estrutura social, a proliferação de crenças. A gente estava discutindo isso, né, as pessoas se agarrando em crenças, a insegurança, a incerteza das febres, das grandes epidemias e pandemias, elas sempre acompanharam a humanidade. Dá para ler isso, tem muitos relatos disso na literatura. Você tem, por exemplo, a peste negra, a peste bubônica. Você vê desde o relato da peste, teve 3 grandes surtos, uma no início da era cristã, a peste justiniana, depois a peste na Europa, do século XIV até o final do século XVII. Ela sempre foi tida como inexplicável, né? É interessante que você era assim, você tinha você lê a descrição da peste de Procópio, quando ele descreve a peste em Roma, ele vai dizer que a estrutura toda colabou, né? As pessoas morrendo aos milhares, né? E sem que você visse o agente causal. E essas febres sempre foram a base de que a medicina, até o Hipócrates resgatá-la, era, digamos, do mundo dos templos, e começar a dar uma observação sistematizada, era sempre um templo, era um sacerdote que cuidava das pessoas, justamente por causa de você tomar uma pessoa está bem e repentinamente desenvolver uma febre e contagiar todos. Então, se a gente for olhar, por exemplo, o Decameron do Boccaccio, onde ele descreve que famílias se deixavam, né, quando ele está descrevendo por que aqueles 10 jovens se recolheram
num lugar isolado durante 10 dias contando histórias até que o surto de peste passasse, você vai ver que sempre a ideia da perda do vínculo e de uma sociedade corrupta, como se fosse uma punição divina, né? E isso, então, uma família se desagregando, a falta de empatia na morte, e ela inclusive reformula a ideia da morte. A morte sempre foi descrita nos textos religiosos como um encontro com o divino, um encontro, né? Você se preparar para ascensão a um outro nível espiritual superior, ou então receber a punição, mas sempre era uma transição, né? E calma, você vê nos romances medievais, era isso. O cavaleiro, o Galahad, quando vai morrer, ele faz um ajuste, manda mensagens, ele se encontra com si próprio. Na peste, não. Na peste, você tinha milhares de pessoas morrendo, gente, e havia até dificuldade para entender por que um Deus misericordioso faria isso. Criou-se até um ramo, a teodicia, onde os pregadores tinham que justificar a presença de Deus no universo como aquele. E assim foi, né? Sempre. Pode ler. Os artistas viram melhor do que cientistas e médicos, né? Essa situação. Você lendo Boccaccio, você tem o William Defoe narrando a peste, um romance histórico da peste em Londres no século XVII, o Journal of the Year of the Plague. Você tem o Manzoni no Promesse Sposi. Você vai ver até mais recentemente Albert Camus na peste, quando você tem a peste em Oran, né? Onde porque ele sempre descrevendo, por exemplo, o Camus usa a peste como uma metáfora do nazismo, que acontece em Oran logo após a Segunda Guerra Mundial. Porque sempre apareciam, como tudo acontecia, a morte precedia a peste, a presença de ratos. E é a primeira coisa que a gente tem que colocar numa peste. Tem um elemento que transmite a contagiosidade. Embora a Yersinia pestis, a bactéria que produz a peste, ela tem todos os elementos para descrever os fenômenos básicos de uma pandemia. Você tinha um bicho que pulou, uma bactéria que pula de um reservatório animal e encontra o ratos, que era o rato preto doméstico, que era um bicho muito dócil, convivia com as famílias e podia viajar facilmente em barcos e nos compartimentos de carga, de alimentos, e subir pelas cordas, né, tanto que se colocava aqueles amarris, e com isso você transportava esse rato por longas distâncias. Não é por acaso que as cidades costeiras do Mediterrâneo, né, Gênova, Veneza, Nápoles, e a Nápoles foi a primeira cidade da peste negra na Idade Média e a última a abandonar. E Valência, com o seu comércio de seda com o Oriente, era onde tinha os surtos de peste. A pulga do rato, ela picava não só o rato, como a gente, e transmitia do rato para o ser humano através da picada. A Yersinia ficava no rato, o rato ficava desesperado, porque ele morria com a infecção da Yersinia pestis, ele se desidratava, invadia as casas desesperadamente para pegar alimento, e quando ele morria, ele diminuía a temperatura, as pulgas do rato pulavam para os humanos, elas tinham um termosensor. E em humanos, elas então encontravam a segunda pulga, que é a Pulex, né, que é uma pulga de humano que não pica o rato, mas que vai de humano para humano. Então a peste bubônica, por isso que ela chamava bubônica, era uma injeção da Yersinia pestis no subcutâneo, pegava o linfonodo regional e demorava um tempo fazer aquele bubão muito doloroso, e depois ela se disseminava pelo corpo.
Havia também a forma pneumônica da peste, quando as pessoas transmitiam através da tosse, como acontece agora, que era uma coisa muito mais rápida. E uma forma, digamos, septicêmica, que era também muito mais rápida, quando você tinha um corte que aquela bactéria entrava na circulação quando você manipulava os corpos. E como na Idade Média roupas e artigos de cama eram muito valiosos, quando o indivíduo morria, as pessoas pegavam, traziam consigo as suas pulgas e aí você transmitia o ciclo. E aí a peste, como não sabia o que era, né? O Jerônimo de Fracastoro foi o primeiro indivíduo no século XVI a propor a contagiosidade, porque tudo era miasma, era fluidos, né? Ele se achava que era o cheiro, né, que transmitia isso. Então você tinha aquelas roupas com o indivíduo com aquele bico grande, aquela capa, então para tirar o cheiro ruim você começou a limpar a cidade. Limpando a cidade você tira o rato, e onde os ratos se escondiam, e você controla a peste, não sabendo nem o agente, mas simplesmente fazendo o saneamento. Mas isso também, e é interessante que o Estado autoritário ele tem uma base de início no controle da peste. O controle da peste, você fazia coisas absurdas. A quarentena, né, você quando chegava um barco, por exemplo, do Oriente para chegar numa cidade italiana, você tinha os lazaretos. E 40 não tinha significado nenhum do ponto de vista biológico. 40 era os dias quantos dias o povo hebreu vagou no deserto. 40 dias foram os dias que Jesus ficou tentado pelo demônio. Era uma coisa mística. Então você ficava 40 dias ali, nos lazaretos. Se um barco quisesse escapar desse digamos, estágio para deixar sua carga e seus passageiros esperando, ele era afundado. E quando as famílias morriam, ou tinha alguém doente, se emparedava dentro de casa e as pessoas morriam sem possibilidade nenhuma de controle. Então isso ou seja, nasce ali um Estado que nunca interveio tanto na vida das pessoas, até no ato de morrer. E isso acompanha todo o movimento sanitário, a ponto de chegar até no Brasil, na revolta da vacina, onde você teve uma grande intervenção no Rio de Janeiro, derrubando o casario antigo, fazendo vacinação compulsória e gerando revolta popular. E é o que a gente até hoje se revolta com as medidas de isolamento. Sempre foi assim. Não que a febre tenha gerado o Estado totalitário, o Estado autoritário, mas ela contribuiu. Quando a peste é controlada por essas manobras, aí a população das cidades começa a aumentar. Começa o início da primeira revolução industrial, a população aumenta e você põe um monte de gente junta. E aí você tem a primeira pandemia de transmissão interpessoal, onde você não depende nem do reservatório, nem de um vetor, a pulga. Era pessoa para pessoa. Foi a varíola. Possivelmente ela pula de uma variante da doença da vaca e pula para a gente e começa, então, a ter a primeira... basicamente, a pessoa é o próprio vetor da doença. E a própria... esse bicho que pula, esse variante do vírus, que pula para o humano e se sente muito bem no humano, e uma mutação, então, faz com que ele prefira muito mais os humanos, seja muito eficiente para os humanos, ele foi digamos, a razão, o vírus original foi aquele que o gênero utilizou para fazer a variolização, ele observou que as tratadoras, as ordenhadoras de vaca, não faziam varíola. Foi dito por uma das famílias que ele foi atender. Assim, não se preocupe com ela, porque ela ordenha a vaca, e foi dito pelas pessoas, as pessoas intuitivamente já sabiam que as ordenhadoras de vaca não tinham varíola. Então ele tem a ideia de inocular a pústula da doença da vaca nas pessoas. Aliás, é pedido da mãe de uma criança, que ele diz que foi o experimento mais inovador e ao mesmo tempo perigoso, porque tinha uma mãe que chegou para ele, era um médico no interior na Inglaterra, e fala: meu filho não vai aguentar, ele é muito fraco, quando vier a varíola ele vai morrer. O senhor não quer inocular, como ele estava propondo?
ele inocula, até aí vai bem. Mas para provar o conceito, depois ele pega, 15 dias depois da inoculação da pústula da vaca no subcutâneo do menino com uma lanceta, que era muito usada pelos médicos. A revista Lancet é por causa disso. Então, a gente sangrava demais as pessoas, né? Às vezes matava de sangrar. E com aquele Lancet, ele faz, e depois ele inocula a pústula da varíola humana no menino. E ele não contrai a doença. E a partir daí, a Inglaterra, tomando também partido que a Lady Montagu, uma das mulheres mais bonitas da Inglaterra, que era esposa do administrador da Turquia, ela fica desfigurada pela varíola, ela começa a corte, a rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela se varioliza os filhos, e aí sai o nome, aí com isso você vem de cima para baixo, uma variolização populacional de novo, uma primeira proto-vacinação, e que foi muito eficiente em controlar a doença. Tanto que o Pasteur, quando faz a primeira vacina para antrax, chama de vacina em homenagem ao gênero, que não era da vaca, era simplesmente por causa da variolização dos bovinos, que usava o bovino. O boi andava, a vaca andava pelas cidades, e as pessoas iam sendo, digamos, inoculadas com a pústula da doença bovina. A terceira grande pandemia, então, se a peste foi na Europa do século XIII ao XVII, a pandemia do século XVIII foi a varíola, que foi controlada já com um tipo de conhecimento e dá origem à medicina científica, que vai com Koch, Pasteur, e nos deu a ilusão que nós íamos acabar com as febres. Mas teve uma outra no século XIX, que foi o cólera. O cólera, ele que é o vibrião colérico, ele não tinha como ele fazer uma pandemia, porque ele era muito letal, assim como o ebola, né? Você tem o cólera, você tem uma diarreia profusa e fica doente, você não anda. E o próprio ebola também, ele era limitado pela própria virulência da bactéria, do vírus. Ele se adoecia e morria na África, né? Por isso que ninguém se ocupou de fazer nada para o ebola. Mas a varíola foi necessário um navio a vapor para que ela tivesse atravessado o continente, saído da Europa para chegar nas Américas. Porque se você embarcasse num barco à vela para atravessar o oceano, você chegaria morto antes do navio atracar e possivelmente toda a tripulação. Então nós temos dois componentes importantes de ter uma pandemia: o adensamento populacional e a mobilidade. E isso teve implicações muito grandes, porque, só para ter uma ideia, quando Colombo chega em Hispaniola, que é a República Dominicana e o Haiti, tinha quase 1 milhão de nativos ali, não tem censo, mas estimava uma coisa de centenas de milhares. 5 anos depois da colonização espanhola, tinha 7 mil índios, né? Aí se concluiu que aqueles não iam ser escravizados, e você vai buscar na África os locais que tinham contato com a varíola pela proximidade com a Europa há muito tempo, e com isso você tem o início da escravidão africana. Mas quando vem os navios, você traz junto o mosquito, o Aedes aegypti, a febre amarela, e você começa a trocar então as doenças. A sífilis vai para a Europa, e assim você começa a ter uma série de trocas de doenças. Pera, desculpa o cachorro. Bom, o que aconteceu? Agora vamos falar do SARS-CoV, das doenças virais locais, de transmissão pessoal. Quando o mundo foi aumentando a população, mais gente ficava junto e mais chance de uma pessoa transmitir um vírus para o outro. Nós tivemos isso com a gripe espanhola, que é uma variante do influenza. No século XX nós tivemos a pandemia que começou em 1918 e foi até 1920, e depois a febre, tivemos a gripe asiática, que começa em 1957. 2 pandemias virais
por século. Esse século, em 2 décadas, nós tivemos o SARS, em 2002, o H1N1, em 2009, o MERS, em 2012, e o SARS-CoV-2, em 2019/2020. Então, o vírus sempre fez o que ele fez, ele sempre muta. São estruturas bastante flexíveis e tem mutações caóticas, mas nós e a nossa organização social demos as condições de densidade populacional e mobilidade o suficiente para ele se espalhar. Ou seja, uma doença que começa na China em dezembro, nós estamos hoje entrando em maio e acabou com a economia mundial. E aí eu vou mostrar, agora eu vou entrar um pouquinho na doença específica agora. Eu vou compartilhar minha tela. Espera aí que eu vou... E vou... Oi? Só, deixa eu ver. Isso, agora pode ser. Vocês estão vendo ou não? Ainda não, mas eu já habilitei que você pode... Então eu vou fazer isso agora, espera aí. Pode compartilhar. Compartilhar a tela. E agora vamos lá para frente. Está indo ou não? Aqui não tá aparecendo, não. Espera um pouquinho que eu vou olhar no Zoom. Calma, gente, que eu chego lá. Share. Agora sim, está entrando. Bom, o bicho que nós estamos falando, esse é o coronavírus visto à microscopia eletrônica. O coronavírus, ele já é conhecido entre nós desde 1960, isolado a partir de várias espécies, e ele é característico porque ele é uma estrutura proteica com essas pequenas espículas laterais. Por isso que ele é chamado de corona, é um vírus diferente, é uma bolinha com um monte de cabelo. E o vírus, como todo vírus, é uma estrutura muito simples. O coronavírus, esquematicamente, ele é uma capa de proteína com o material genético dele que é RNA. Ele é um RNA vírus. Os vírus surgiram evolutivamente, ninguém sabe exatamente quando, mas seguramente depois de uma bactéria ou depois de um ser multicelular, porque o vírus não tem, tem gente que duvida que ele é uma estrutura viva, porque ele não consegue produzir ele próprio. Ele só tem informação do que tem que ser feito e uma capa proteica que impede que esse material genético se dilua no meio externo. Essas pontas são as glicoproteínas spike, que são é a chave onde ele encontra a fechadura das células que ele vai atacar. Ele usa RNA e os vírus RNA. O RNA é uma fita simples e, por não ter a ribose oxidada, né, ele não tem uma deoxirribose, ele é enrolado de uma forma muito mais, ele não tão densa, e ele é muito mais propenso a mutações. Tanto que as primeiras formas de vida possivelmente começaram com RNA, mas ganharam vantagem quando você tem uma dupla fita, quer dizer, você tem 2 cópias do gene que codifica a mesma propriedade, e aqui só tem uma, e altamente instável. Por isso que um vírus RNA, como o vírus da influenza, muta muito rapidamente. Muito bom. Essa proteína aqui, ela, nesse específico do SARS-CoV-2, ela reconhece tem que ter uma fechadura, e a fechadura que ela usa é uma proteína chamada ACE2, que é uma proteína que participa, quando ativada, ela regula a pressão arterial. A C1 é a enzima conversora da angiotensina 1, que foi aqui em Ribeirão Preto, que começou até se estudar o papel disso na regulação da pressão arterial, na USP de Ribeirão, o Daiquinásio Captopril e todos aqueles outros, e tem o ACE2, que uma vez ativado, só não regula a pressão arterial, mas também tem outras funções, como, por exemplo, ela regula a magnitude do processo inflamatório. Tem um envelope e tem uma hemaglutinina, que é uma outra proteína que é ativada uma vez que a proteína S se ligou na sua fechadura.
E no caso, essa molécula de hemaglutinina, de um dímero de hemaglutinina, ela tem duas proteínas, duas enzimas chamadas furina, que, como o próprio nome diz, fura e faz uma, digamos, permite que o material, que o RNA do vírus, saia do envelope viral e adentre no ambiente interior da célula. Isso aqui, então a célula passa a ser literalmente sequestrada. Ela passa a trabalhar para pagar um resgate, ela deixa de produzir coisas para ela mesma e trabalha só para o vírus. E aí você vai ter a célula vai fazendo tantas cópias que ela morre, tem uma ligeira explosão dela, e daí ela sai ou pela tosse ou vai para outros órgãos. Aqui a gente vai ver dois alvos terapêuticos, né, possíveis no futuro. Uma que é você inibir a adesão, uma droga que bloqueia essa spike para o vírus não aderir, né, e você trabalhar com RNA de interferência ou proteínas que impeçam o funcionamento, a conversa do RNA viral com as células do organismo, fazendo então os chamados microRNAs de interferência para você bagunçar esse processo de sequestro que a célula faz. É por aí que está, são dois alvos terapêuticos que é a fase inicial, antes do vírus chegar dentro da célula. Bom, esse coronavírus, nós temos 7 coronavírus que produziram doença já humana. Eles são divididos arbitrariamente a partir desse envoltório proteico das suas proteínas em alfa, beta, gama e delta, e o beta que concentra os que fizeram um grande estrago na gente. O SARS-CoV, que deu o SARS, o primeiro surto em 2002, o MERS-CoV, que é o de 2012, que no Oriente Médio, e o SARS-CoV-2, que está dando essa pandemia. Tem vários estudos mostrando que esse vírus possivelmente é primo desse, e você não sabe se a mutação ocorreu em humanos, ou se de algum bicho, tipo morcego ou pangolim, aquele réptil com pelo, que também é usado, mas alguma coisa aconteceu, e você não sabe se ele já veio turbinado dentro do bicho, ou se ele, num determinado indivíduo, ele sofreu um processo de mutação espontânea e se turbina dentro dos humanos, aumentando enormemente a sua letalidade. O fato dele usar a AC2 faz com que ele encontre, a AC2 é expressa constitutivamente em todo o trato respiratório, por exemplo, o vírus da influenza, ele usa, ele ativa receptores que são mais das vias aéreas superiores e grandes brônquias. Isso aqui não. Todas as células, inclusive as alveolares, são muito lá profundas, são ativadas, possuem esse AC2. Assim como endotélio, fígado, testículo, cérebro, rins. Então ele tem várias fechaduras aonde ele pode, digamos, colocar a sua chave. Ele tem, então, tem dois subtipos dele, tem uma cepa S e uma cepa L, e que representam, não são homogêneas. Quando você faz o genótipo do vírus, você tem 30% pertence a uma cepa S e 70% a essa cepa L, que tem variantes discretas na proteína spike e na proteína da hemaglutinina. A L é mais letal, é mais agressiva e mais contagiosa. Então, o ligante que ele faz é o ECA2. Que é a enzima conversor de angiotensina 2. Tem outra coisa, além dele ter então muitas chaves, a chave dele abre muitas fechaduras que são ligadas por essa proteína de membrana expressa constitutivamente em vários tecidos e órgãos nossos. Ele tem uma outra característica. Ele tem um tempo de latência longo.
Ou seja, entre você ter contato com o vírus e você desenvolver sintomas que te impeçam de se locomover ou de se sentir doente, você pode demorar 4, 5, às vezes até 10 dias. Então você vai inoculando ou transmitindo esse vírus de uma forma muito mais eficiente, porque você nem sabe que você está doente. Então você pode, em 10 dias, em 5 dias, uma pessoa viaja muito pelo mundo, se ele for portador, e ao contrário do vírus da influenza, que entre você ficar doente e ter sintomas, é muito rápido, é de 24 a 48 horas. O ebola é menos de 24 horas. Então, a vigilância, né, e o controle com medidas de temperatura em aeroporto é muito difícil de você fazer nesse tipo de vírus. E não é por acaso que você teve esse surto na Europa, nas cidades que tinham maior fluxo turístico, né? Foi na França, na Itália e na Espanha. Porque se você está entre aparentemente o caso zero, suspeita dia 17 de dezembro de 2019, o primeiro caso oficialmente reconhecido foi de dia 26 de dezembro de 2019, quando é avisado que tem uma nova cepa de corona, e somente em meados de janeiro de 2021 é que você começa, então, a tomar um processo de vigilância e de controle de viagens. Nesse tempo de passagem de ano, muita gente viajou pelo mundo vindo da China e foi espalhando essa doença, fazendo, então, você não precisava mais importar uma doença, ela já tinha os focos de disseminação local. A outra coisa que acontece, você fala, fique a 1 metro de distância. Bobagem. Né? Guarde 2 metros. Os 2 metros funcionam para as partículas que são maiores do que 5 a 10 micrômetros, que não voam muito tempo e caem logo perto de você. Só que o vírus já foi isolado, quando você pega o aerossol proveniente de um espirro, você tem um enorme número de partículas que estão na faixa submicrométrica e que tem um tempo de suspensão que pode ficar horas no ambiente e viajar para muito longe. Então, isso foi aprendido através do SARS-CoV. Numa UTI só, em Hong Kong, porque você se preocupava com isso, tomava as medidas convencionais, né, que servem para tuberculose, que é um bicho que é grande. Mas para um vírus, você vai ter vírus nessas pequenas partículas. Então, em Hong Kong, teve o caso de uma UTI, que um paciente contaminou 138 pessoas, porque o sistema de ventilação da UTI era deficiente, tinha um fluxo preferencial e os doentes foram se contaminando certinho na sequência prevista pelo fluxo unidirecional daquela UTI. Então, é isso que faz você ter que usar quer dizer, a gente sabe que tem que usar uma E95 ou uma máscara maior, mas pensa como se estivéssemos nos protegendo da tuberculose ou de bacilos maiores. Como é que ele está na região metropolitana de São Paulo até ontem, né? Nós estamos aumentando os casos confirmados e os suspeitos, que mais ou menos aumentando na evolução dos óbitos, né, de casos confirmados. Então você vai ver, nós estamos aumentando todos os dias de 100 a 150 mortos. Né? E deve ser mais, porque você não tem teste ainda para todo mundo, não tem nem para os vivos, menos para mortos, e quando você vai ver a sobremortalidade do período, comparando, por exemplo, janeiro de 2019 com janeiro de 2020, a mortalidade é muito parecida. Fevereiro é a mesma coisa. Em março, houve um excesso de 700 mortes em relação a março do ano anterior. E dessas 700 mortes, somente 240, ao redor de 240, que tinham a confirmação do Covid-19, do SARS-CoV-2. As outras 500 têm duas opções de ter ocorrido essas mortes. Uma é que o PCR que a gente faz do swab, ele tem uma taxa de falso negativo que pode chegar a 30% a 40%.
Nós estamos vendo isso nas nossas autópsias. O indivíduo vem como suspeito, mas com o SWAB negativo. Você faz a tomografia, a gente faz a tomografia pré-mortem, o pulmão está com a cara do SARS-CoV, daí a gente faz o PCR direto do tecido pulmonar, que não dá para fazer em gente, e aí vem positivo. E a outra coisa é que pode ter gente morrendo de outras coisas que não receberam tratamento clínico, né? As pessoas têm medo de ir ao hospital e se contaminar. Então, com isso, você pode ter, digamos, ficar segurando doenças que não tem nada a ver com o SARS-CoV-2 e ter uma condição clínica prejudicada e morrer de doenças cardiovasculares ou de outras infecções. Nós também tivemos casos que teve, recentemente, há 3 dias atrás, nós fizemos uma autópsia de um paciente de 34 anos que teve febre, tinha o diagnóstico de H1N1, ele foi para casa e ele pega o SARS-CoV-2 na recuperação do H1N1, porque ele morava numa casa que tinha 3 famílias. Então, ele estava confinado, mas o resto não. Então, ele vem e morre. Então, ele teve infecção dupla pelos 2 vírus, confirmado por nós também por métodos moleculares. E outro setor que é muito impactado é o de profissionais da saúde do município da cidade de São Paulo. Nós temos hoje 3.900 funcionários doentes, certo? E os outros não estão confirmados porque você não tem, digamos, ainda a eficiência. Para fazer um PCR hoje, para nós que estamos no HC, demora mais ou menos 10 dias. Então, você é afastado preventivamente pela parte clínica, né? E óbitos confirmados, nós temos 13 óbitos. E motorista de ônibus, eu sei que foram 8 também, por causa do SARS-CoV, pelo menos até onde eu tinha visto. Esse é o bicho, professores. Nós estamos no epitélio alveolar, estamos olhando agora no microscópio. Só para as pessoas que não sabem, a gente lá mexer com esse bicho, com tecido contaminado pelo vírus, ele exige um laboratório com nível de proteção biológica 3. Não existe no Brasil nenhuma sala de autópsia desse jeito, mas a gente tinha que estudar essa doença, porque o HC, o Hospital das Clínicas, ele pegou o Instituto Central e transformou num hospital de Covid. Então, os doentes que não tinham Covid foram transferidos para os outros institutos, Instituto do Coração, Instituto do Câncer, Instituto de Ortopedia, virou um hospital clínico, o Instituto de Ortopedia, né? Mesmo porque os acidentes de trânsito caíram muito pela restrição do tráfego. Então, ficou só um hospital de Covid. Dos 900 leitos do Instituto Central, 700 são dedicados a pacientes, digamos, que precisariam de estabilização, e 200 de UTI. Já vamos ter que aumentar a UTI para 300, porque como o hospital é de referência, só chegam os casos graves que precisam de tubo. Então nós temos que ter, e fazer uma UTI de 300 leitos é absolutamente impossível. E a gente sabia que ia morrer gente, então nós precisávamos fazer uma autópsia para saber o que acontece, e ao mesmo tempo formar um biorepositório para estudar essa doença, que hoje já está sendo compartilhado no mundo inteiro, e também com vários grupos do Brasil. E para quem dizia que isso era uma doença que não era pulmonar, eu mostro muito claro, isso aqui é uma célula de epitélio alveolar, e isso aqui, essas inclusões enormes, são grupos de vírus parasitando essa célula dentro do citoplasma aqui dentro. Essa célula é um reservatório de vírus. Os vasos existem, eu vou mostrar a lesão vascular, mas ela é menor do que a doença respiratória. E o que a gente vê é muito pouco linfócitos. A gente tem alguns neutrófilos aqui. Mas as células imunes, elas não estão presentes. Existe uma imunodepressão no pulmão, no baço, no rim, na medula óssea. A gente não vê. É como se o pulmão tivesse sido abandonado à sua própria sorte. E ele tem, então, esse assim que fica o alvéolo no início, né? Você tem um alvéolo todo inflamado,
o epitélio foi embora, e como a barreira alvéolo capilar, que é o espaço que separa o sangue, que corre aqui dentro, da rua, é uma barreira muito fina, quando o vírus destrói o epitélio, também destrói o vaso. E você começa, então, a soltar, a ter componentes do plasma dentro do alvéolo. Então, você começa a ter fibrina, que é aquela casca que você faz, aquela casca de ferida dentro do alvéolo. Essa é a fase aguda. E você também vai ver uma coisa que a gente vê com muitos, trombose microvascular nos pulmões. Isso foi o primeiro achado, a gente talvez tenha sido o primeiro grupo a dar substrato estrutural para isso. E todo indivíduo que faz septicemia, quando ele liga o botão inflame, ele liga também o botão trombose. E você tem que controlar isso. E em muitas septicemias bacterianas, você tem uma morte, você começa a perder ponta de dedo, ponta de nariz, mas no caso do SARS-CoV-2, a gente observou em 80% dos nossos casos que uma parte da insuficiência respiratória, ela é pela lesão alveolar, que é muito importante, mas também uma parte é pela falta de passagem do sangue nos territórios bem distais do pulmão. E agora vamos ao cérebro, né? Isso aqui foi um paciente que a gente autopsiou há 2 dias atrás. Aqui a gente fez uma angiografia pós-mortem e você nota que existe uma... Aqui seria o hemisfério cerebral à esquerda e aqui à direita. Você vê que aqui está a artéria cerebral média, a cerebral anterior, a cerebral posterior. É um sistema redundante que faz um polígono aqui. E o que a gente vê é que à direita você não tem uma grande interrupção do fluxo. E aqui um trombo de carótida. E a reconstrução tridimensional simplesmente trombosou. E com isso você perdeu a irrigação em metade do hemisfério. Esse indivíduo morreu da cabeça e não do pulmão. E agora nós estamos avaliando isso e vendo se o vírus está lá ou se isso é manifestação de uma doença sistêmica. Nos outros órgãos você tem uma inflamação dos músculos, você tem trombose de grandes artérias, você tem uma doença renal, você tem uma doença de pele. A dor muscular do Covid é por presença do vírus no músculo, destruindo, e aqui você vai ver isso também no fígado. Né? E o baço sem nenhuma reação inflamatória disso. Esse é um paper que vai sair semana que vem, nosso, onde a gente descreve as doenças ao longo de onde ela está. Vou voltar agora para a nossa sala. Bicho é bravo. A gente comparou com o H1N1, que a gente fez as autópsias, ele é muito mais agressivo que o H1N1. Bom, então o que vai ter que fazer no futuro? Primeiro, você vai ter que melhorar muito a tecnologia de vacinas, né? Porque esse vírus vai estar circulando durante um tempo, e a partir do SARS-CoV você não tem o primeiro, você sabe que a imunidade de rebanho, se existir efetivamente, ela não dura muito tempo, e a técnica antiga de vacina, de você trabalhar com vírus atenuado ou com o vírus morto, ela toma um tempo para um desenvolvimento. Parece que um grupo de Oxford já estava trabalhando com isso, de criar um vírus meio desdentado para cuidar de doenças agropecuárias, e está fazendo isso com o SARS-CoV-2. Então, não é que saiu rápido, eles estão prometendo fazer o primeiro ensaio clínico em setembro, é que eles já vinham trabalhando há muito tempo atrás, circunstancialmente numa via diferente. Mas, possivelmente, as novas vacinas vão trabalhar contra proteínas, contra enzimas, que ajudam o vírus a fazer cópias de si próprio. E não contra componentes do vírus, por exemplo, de membrana. E isso vai revolucionar o mundo das vacinas. Só que é caro. Fazer uma vacina hoje, from scratch, até chegar no estudo clínico e testar as consequências dele, vai ter que custa entre 500 milhões a 1 bilhão de dólares. Quando você tem um mundo onde a saúde é uma commodity e não um common,
a empresa vai ter medo de investir numa vacina, porque você não sabe quando o vírus vai aparecer e qual o mercado que ele vai ter. Então, é provável que você tenha mais investimento em saúde, em vacina ou em medicamentos, para impotência ou para queda de cabelo, porque o retorno é muito mais imediato. Então, como isso é caro para uma empresa, mesmo as grandes empresas, arriscar um capital desse jeito, vai ter que ter um fundo internacional, né, quer dizer, o dinheiro, porque embora seja muito dinheiro, até $1 bilhão, frente às perdas econômicas que o mundo está sofrendo, isso é nada. Então nós vamos ter que ter, digamos, um esforço conjunto para isso. Nós vamos ter que melhorar a pesquisa de antirretrovirais. Então, porque além dos alvos de impedir o vírus chegar e impedir como ele funciona lá dentro, a gente viu que tem uma imunodepressão muito grande. Então, aí entra os imunoestimulantes, né? A cloroquina entra nessa categoria, os interferon, gama e tudo aquilo que aumenta a imunidade e que está se correndo atrás para ver a solução. Então, ou você bloqueia a entrada, ou se entrou, você bloqueia o desenvolvimento dele, ou então você vai fazer com que o sistema imune fique mais eficiente, ou você faz uma vacina. São esses os 4 caminhos que vai ter que fazer. Para você fazer a vacina tem que ser de novo, e todas as outras 3 categorias, os bloqueadores de entrada, o bloqueio da cópia dele, ou a imunoestimulação, você começa primeiro pesquisando por homologia as moléculas que já existem, para saber se alguma pode pegar o vírus. Então, por exemplo, é o caso da Anitta, lá da droga secreta do nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Outras drogas, você vai pegar outros antirretrovirais que foram usados em outras doenças e ver se faz. O mais famoso hoje é o Remdesivir, que o Trump disse que a descoberta foi anteontem, o Fauci colocando. E tem os imunomoduladores, né? E a cloroquina e os interferon gama e tudo isso você está precisando fazer. Tá a gente trabalhando também na parte de imunomodulação, trabalhando pegando anticorpo de gente que sobreviveu e fazendo uma espécie de soroterapia, como se fazia para picada de cobra e outras coisas desse tipo. Mas a solução mesmo efetiva vai ser a vacina. E mais, nós vamos ter que mudar o conceito de vigilância epidemiológica. Uma doença que começa numa província chinesa, a regulação, a notificação hoje das febres virais, elas têm que ser feitas numa base internacional de absoluta transparência. E isso é difícil no mundo que está dividido. Quer dizer, você não pode pagar o preço de não notificar uma doença quando ela surge, porque isso devasta a economia global. É engraçado, você tem que relatar, da mesma forma como você tem que relatar se você tem arma nuclear, você vai ter que relatar se apareceu um vírus novo, e nós vamos ter que ter capacidade muito espalhada no mundo de testagens e de identificação de genoma viral, identificação de vírus, porque se ela surge num país desenvolvido, o país pode ter colocação, vai ter condição de fazer essa identificação. Mas se tiver uma mutação em um país que não tem esse parque de ciência, você não consegue identificar essas cepas de vírus, como é que você faz? Vai ter uma central que faz isso? Quer dizer, como é que você organiza uma espécie de vigilância global de doenças? Então, essa é, digamos, a nossa visão lá de dentro, e eu acho também que nós vamos ter mudanças culturais importantes. Isso que nós estamos fazendo, um live hoje, com algumas... acho que o ensino vai mudar, o comércio vai mudar, e a forma como a gente vai enxergar o semelhante. Eu sou otimista nisso. Todas as grandes guerras, as grandes pandemias, trouxeram grandes benefícios do ponto de vista da ciência, e também das relações humanas. E é por isso que nós vamos sofrer um pouco, assusta, eu particularmente
quando eu vou trabalhar lá na faculdade e no HC, eu também sinto. É uma doença que aproxima. Quando a gente está tratando, por exemplo, a gente teve o surto de febre amarela aqui, você tem uma distância entre você e a pessoa que você estava cuidando. Você se sentia protegido e cuidador. No nosso caso, você é cuidador e uma potencial vítima. E isso cria uma relação toda diferente, onde, de um lado, você tem mais insegurança, mas, por outro lado, você tem mais um compartilhamento de aquele exercício que todo profissional de saúde devia ter, que é se colocar, nem que seja por alguns instantes, na posição daquela pessoa que você está atendendo. Então, eu acho que isso vai ser uma mudança definitiva nessa geração de médicos que estão enfrentando, e profissionais de saúde que estão enfrentando essa doença nesse momento. Era isso, Hélio. Saldiva, deixa eu só, então, aproveitar aí, a gente tem mais alguns minutos, eu queria fazer algumas perguntas. Você está dentro do HC, está vivendo todo isso, esse clima, né? Com tudo isso que você falou, né? Quer dizer, vacina é uma coisa para o futuro, né? E como você colocou, uma coisa realmente extremamente cara e que provavelmente vai ser necessário, quer dizer, um grande pool aí para que isso, né, não, vamos dizer assim, não acabe caindo somente para uma empresa, alguma coisa. A gente tem todos esses tratamentos, você falou cloroquina, falou vários outros aí. Se caso, por alguma razão que eu espero que não aconteça, que você ou alguém da sua família tiver essa situação de contaminação, como que você, qual que seria o teu roteiro para que, eventualmente, evitasse o pior? Qual que seria a sua trajetória aí? Eu começaria tomando antibiótico no primeiro dia, porque todos os pacientes que a gente examinou na autópsia, porque assim tem o seguinte, nós temos lá, eu não quis falar do que a gente está fazendo do ponto de vista clínico, que isso é mais geral, mas nós temos gente que chegou para morrer, praticamente. O paciente número 1, ele estava em casa doente e passou mal, foi para uma unidade básica de saúde e levaram para o HC. Ele ficou 2 horas no HC e morreu. Ele já tinha a pneumonia dele de casa, né? Então, ou seja, aquela imunodepressão que o vírus induz para proliferar, as bactérias pegam carona e você vai ter um jeito desse. Eu talvez tomasse não uma dose de anticoagulação plena, mas eu ia dar uma sossegada na minha coagulação. Tornaria mais difícil o fato de você trombosar, né? E tentaria descansar o máximo possível e compraria um oxímetro de dedo para ver a queda do PO2, porque às vezes você não tem a sensação subjetiva de falta de ar, mas você está vendo que a tua pressão parcial de oxigênio está caindo. E de resto, sabe, eu lamento que eu não teria muito mais o que fazer a não ser rezar e esperar que eu não fosse para o tubo. Porque nenhum dos tratamentos até hoje colocados apresentaram formas inequívocas. Alguns vão tomar cloroquina, outros vão tomar o interferon gama, outros vão tomar redesmivir, mas você toma, mas você não tem aquela segurança de que isso vai segurar, né, a doença, né? Então, eu acho que e tem uma outra coisa que a gente está vendo, viu? A gente tem algumas perguntas do ponto de vista científico. Nós temos casos, a nossa faixa etária de casos vai de 6 meses de idade, um bebê de 6 meses, que tinha uma doença genética que fez com que ela morresse, até 90 e poucos. Mais da metade dos nossos casos tem menos de 55 anos de idade. Sobrepeso é um grande fator, e a gente está postulando, está estudando a célula gordurosa, a gordura
abdominal, porque o músculo, o adipócito tem muito ACE2, talvez seja um reservatório, seja um lugar que ele possa, digamos, ter uma grande, um grande conforto, porque ele não é um órgão que não tem, o tecido adiposo, ele não tem muitas, o sistema de defesa dele é relativamente, ele não foi preparado para ser infectado como o pulmão foi. Então é um lugar bom para o vírus se esconder na hora que a coisa estiver preta e tivesse ruim para ele, né? Então, e eu conversando com as pessoas, eu tive alguns amigos que foram para o tubo, né? Conversei hoje de manhã com um que ele saiu, um cheque forte, tal, ele saiu de cadeira de roda do hospital. E ele foi entubado, depois melhorou, tiraram do tubo. Quando ele piorou de novo e foi para o tubo de novo, ele queria morrer. Ele falou que ele tinha vontade de morrer porque ele não queria passar por aquilo de novo. Então é uma doença que tem causa um grande sofrimento para as pessoas que estão lá dentro, né? Então essa é a sensação que a gente tem de estar trabalhando lá, né? Nós temos é a situação que o mesmo médico mais experiente, ele vai fazer aquilo que ele vai ter que fazer muito pouco de diferença daquilo que a pessoa mais humilde faz, que é esperar que o corpo dele faça o trabalho e tomar algumas medidas, como evitar que ele entupa alguma artéria ou pegue uma pneumonia bacteriana para ver se a gente lida melhor com o vírus. É isso que eu faria. Deixa eu te perguntar também o seguinte, conversando com alguns colegas médicos também, é o seguinte, olha, você teve um sintoma, né, assim, uma coriza, um pouco de dor de cabeça, você não faz nada. No segundo dia, se os sintomas continuarem, mesmo sem a falta de ar, o pessoal recomenda muito que a gente faça uma tomografia, porque essa doença, como todo mundo sabe, né, ela tem um papel muito importante de ataque nos pulmões. Você acha que esse tipo de medida é interessante você fazer essa avaliação? Essa medida, ela é uma recomendação que médico pode fazer, né? Porque, como eu disse, o PCR, ele tem uma porcentagem razoável de falsos negativos, né? Então, agora, se tiver febre, miosite, uma dor muscular, quer dizer, uma dor muscular que é característica daquela inflamação, e começar a perceber que está ficando cansado para fazer tarefas que você fazia normalmente, o ideal seria você confirmar, porque o padrão da tomografia é bem característico, bem sugestivo. Então, existe, então, aqueles indivíduos que recebem. E a outra coisa é a falta de olfato e falta de gosto, né? Tanto que nós estamos estudando, nos casos, nós estamos estudando a papila gustativa, o epitélio olfatório, o nervo olfatório e o bulbo olfatório. Quer dizer, você tem um sensor que é na mucosa nasal, e logo ali você tem um fio, um condutor, que é o nervo olfatório, e uma primeira unidade de processamento já dentro da cabeça, que é o bulbo olfatório. Então a gente está estudando se o vírus entra no cérebro por aí, ele pode então também entrar pelo nervo vago, que inerva o pulmão, e subir através das terminações nervosas em direção ao sistema nervoso central, ou se o vírus consegue abrir a barreira que separa o cérebro, tem uma barreira muito eficiente hematolicólica, que separa o sangue do líquor, que ele pode também romper por força da furina que ele possui. Então nós estamos estudando isso. Mas a primeira coisa que é muito característica é falta de paladar, né? Uma cefaleia persistente, um cansaço e uma discreta falta de ar. Com isso, se você tiver dinheiro, o acesso e o sistema de onde você morar tiver a tomografia, porque a gente nota o seguinte, quando você vê o número de casos, e isso a USP, mais a Secretaria Municipal da Saúde, mais um monte de gente da geografia, eles montaram um instrumento de mineração dos dados, né?
casos positivos e tal. Quando você vê os casos, eles, no início de março, eram casos que estavam na região do centro, naquela que eu chamo de cidade de São Paulo cenográfica, Pinheiro, Jardim, é o pessoal que foi buscar o vírus nas viagens que foram para a Europa, ou para a China. Depois, a doença, então os casos positivos estão ali, mas as mortes, rapidamente, passaram a ocorrer mais na periferia. Então, a taxa ajustada de mortalidade por 100 mil habitantes, varia 5 vezes em São Paulo, dependendo do CEP. E é engraçado que você tem lugares lado a lado que tem muita mortalidade e outro menos. O que está acontecendo ali? Né? Então, existe um observatório natural de boas práticas de políticas públicas que tem que ser investigado. Mas, de modo geral, a gente pega gente que é mais nova do que a literatura está mostrando, mais obesa do que a pessoa está dizendo, e mais pobre. Porque o exercício do seu auto-isolamento varia muito com o que você tem de conta para pagar e a responsabilidade que você tem com os seus. Né? O nosso caso número 1, porque eu vou conversar com a família, né? Eu tenho que pedir autorização, depois dar uma devolutiva para eles, do que morreu. Né? E o que a gente vê é que, no caso número 1, é aquela história típica, um rapaz de 36 anos, desempregado, trabalhava de bicos, né? E na casa dele moravam, na mesma casa, 3 famílias, com compartilhamento de... Então, a chance de você fazer um isolamento das pessoas é muito diferente. Por isso que eu acho que o risco de você pegar o vírus e ter uma complicação é maior à medida que você trabalha mais, tem menos tempo para cuidar de si mesmo, menos tempo de... Você não tem um controle do seu diabetes, da hipertensão, você não consegue, então, ter tempo de adoecer. E aí o vírus pega carona nisso. Deixa eu te perguntar também, só para a gente completar. Você comentou, quer dizer, o primeiro caso foi na China, e o primeiro notificado foi em meados de janeiro. No caso aqui de São Paulo, né, você acha que, tendo já toda essa sequência de informações, né, inclusive lembra que veio um avião, né, de brasileiros que estavam na China, que foi trazido para o Brasil, ficou lá de quarentena. Você acha que as medidas, né, eu estou falando não só federal, mas nos estados, elas realmente, as nossas autoridades, eles fizeram a lição de casa certa? Eu vi agora, recentemente, o primeiro-ministro da Espanha, perante ao Congresso, se responsabilizar, né, pelas mortes que ocorreram e pelas falhas, né, que ele próprio está alegando que ocorreu. Você acha que aqui no Brasil a gente não podia ter feito muito mais medidas de prevenção? Eu não sei, olhando, porque tem que olhar para trás, né? Quer dizer, quando acho que era o governador da Lombardia, né, o prefeito lá, era uma autoridade italiana, disse que ele tomou medidas erradas. Na época, ele achava que ele estava tomando as certas, né? Porque havia uma espécie de confusão dessa gripe com o H1N1, que era mais recente, que é muito menos letal, né? Então, eu acho que, como para nós chegou depois, você poderia acreditar melhor nos avisos que vinham de fora. Então, eu acho que o Brasil tem, sim, uma relativização, e os Estados Unidos também fez isso, né? E agora está pagando um preço altíssimo. E você vai ver, o Canadá, a taxa ajustada, e também tem o sistema de saúde que é diferente, né? Nos Estados Unidos, a qualidade da tua saúde depende muito do que você pode pagar. Você tem a saúde que você pode pagar. Isso é bom, né? Quer dizer, eles têm uma medicina avançadíssima, mas muito cara e ineficiente e muito desigual. O Canadá tem um modelo mais inglês, né? Eu acho que o Canadá, se você pegar estados norte-americanos
que fazem fronteira com o Canadá, com mesmas condições climáticas e características muito próximas, nós vamos ver que o Canadá fez melhor, né? Então, eu acho sim que existem problemas, que são naturais pelo desconhecimento da gravidade da doença, até você cair a ficha. E o outro, que a gente estava até discutindo antes, que eu não acho que é ideológico, porque é muito mais relativo a uma postura que tem de negação da ciência, né? Então a gente vê hoje gente falando que São Paulo está enterrando caixões vazios, né? O que levou algumas famílias a fazer exumação de corpo, né, em São Paulo. E lógico que não é. Então, eu acho que existe sim um componente de ignorância, no nosso caso, que é uma ignorância não por falta de estudo, por falta de oportunidades. Quer dizer, cada um tem a sua ignorância nos diferentes campos, mas é uma ignorância fundamentalista, né? Que nega a ciência, nega tudo que eu acredito pessoalmente. Então, eu acho que nós estamos, assim, da mesma forma como as pessoas, a gente, apesar de ter vacinas eficientes, nós voltamos a ter sarampo. É uma ignorância que não é por falta de oportunidade de estudo, é por uma questão, digamos, uma visão meio mística, meio visionária de que o mundo não funciona de acordo com uma lei divina, ou uma proteção, ou então tudo aquele negócio de plots internacionais a favor de grupos inescrupulosos. É isso. Só também agora, falar sobre hospitais. Você, inclusive o HC, me parece que ele, então, atende exatamente pacientes do SUS, né, até por questões aí, acho que de convênio, mas você que conhece bem toda essa... Você acha que o SUS, né, não só aqui, mas de um modo geral no Brasil, está preparado com leitos de UTI para poder enfrentar esse problema? Não. Depende essa pergunta é regional, né? Evidentemente, em Manaus, não. No Rio de Janeiro, não. Você já tem gente esperando. Até ontem eu vi uma reunião da Academia Nacional de Medicina, havia algumas centenas, pelo menos 2 centenas de pessoas com indicação de UTI esperando vaga de UTI. E esses pacientes têm um tempo médio de permanência em UTI de 2 semanas. Então, 2 a 3 semanas. Então, não é você fica 3, 4 dias na UTI. Então, isso também dificulta a rotatividade do leito, né? Então, nós estamos com uma situação que o Brasil não estava preparado e a demanda foi muito grande, porque não é só você comprar o ventilador, né, Hélio? O Apolli, como fez um baita, que orgulho, o Apolli fez um ventilador que a gente testou aqui na faculdade, eu falei com quem testou, é melhor que o do MIT, né? Então, muito mais eficiente. E quem vai operar? E a enfermagem, e a fisioterapia, e os cuidados de estrutura, de higienização, de equipamentos de proteção para essa equipe lidar com tudo isso, né? Então, por isso que eu estou dizendo, veio muito depressa, mas por sorte, e aí eu me orgulho da Faculdade de Medicina, a gente começou a preparação do HC 1 mês e meio antes do primeiro caso. Então, houve sim um caso, e que veio do HC, né, isso, dos professores, que eu posso dizer porque eu não participei, eu estava no EA ainda, eu tive que montar minha estrutura depois disso. E eles resolveram fazer, não, nós vamos preparar o hospital para ser referência, porque já tinha conta que atender a demanda, que ia ter que pegar a demanda dos pacientes graves, né? Então, eu acho que, resumindo, daria para fazer melhor, mas tem uma parte que não pode ser feita por causa de aspectos, digamos, de recursos locais e recursos humanos, que é muito heterogêneo, existe uma concentração muito grande de recursos tecnológicos e humanos em algumas regiões do Brasil e falta em outros.
Existe um aspecto econômico, que pega o Brasil no contrapé econômico, mas, infelizmente, também existe um papel de uma ignorância nova, que a gente precisa entender, que é uma ignorância de negação da ciência e do conhecimento. Então, para acabar, a última pergunta, sobre questão, você faz autópsia para atestado e tudo mais. Teve uma celeuma muito grande aí, que devido, inclusive, à questão do aumento muito grande de mortes, que essa questão, né, eventualmente, pode gerar muito problema para quem faz essa autópsia e que, eventualmente, isso poderia ser, de alguma forma, ser feito de uma forma mais rápida ou não. Como é que você vê tudo isso aí? Você que faz isso, o risco de você fazer uma autópsia numa pessoa que foi contaminada por Covid é preocupante para quem faz essa autópsia? É muito, tanto que tem muito poucos estudos de autópsia disso, né? E você precisa ter uma sala de autópsia com nível de proteção muito, muito grande. Por isso que tem poucos centros fazendo isso, né? E isso é uma coisa que atrapalha, porque a nossa autópsia que a gente faz, como a gente não tem, a gente teve que adaptar um protocolo de autópsia minimamente invasiva, de corpo fechado, digamos assim, ela também não é desprovida de risco, né? Mas você trabalha totalmente paramentado. Mas se você não tiver tecido, você não entende a biologia da doença. Então, nem vai descobrir alvos terapêuticos. Então, a gente faz uma autópsia hoje, entre fazer a autópsia e o clínico ser informado do que aconteceu com aquele paciente, nós perdemos, não dá 48 horas. Então, você está dialogando, é como se as famílias não pudessem doar o corpo, o órgão, mas doam conhecimento. Elas querem contribuir de alguma forma para que outras pessoas não passem por aquilo. É muito parecido com doação de órgão, né? É lógico que é mais fácil de falar, olha, nós não vamos abrir o corpo, nós vamos usar agulhas especiais para retirar os fragmentos, nós não vamos usar o bisturi, nós vamos usar o tradutor de um ultrassom para localizar as estruturas que a gente quer mostrar. Mas existe uma generosidade nessa tragédia. E isso faz com que a gente esteja sob uma pressão enorme de gente do Brasil e de fora do Brasil para estudar esse material. E a nossa pergunta hoje que temos é quando é que a gente para? Porque até agora ninguém adoeceu. Eu espero que ninguém adoeça. Então a gente não pode ficar indefinidamente expondo uma equipe, né, a um risco dessa ordem. Então segunda-feira nós vamos decidir o que vamos fazer e agora, por nós termos uma condição única no mundo, aqui na Universidade de São Paulo, de ter o sistema de imagem de última geração, com ressonâncias de alto campo, tomógrafo, capacidade de fazer estudo angiográfico e coletar tecido cerebral, para entender um pouquinho melhor como é que ele penetra no cérebro e quais são as manifestações clínicas, né? Quer dizer, você tem que olhar, a gente estava falando da tomografia de tórax, né? E o exame neurológico? E a cabeça? Quer dizer, como é que você vai ter que usar o cérebro como alvo, né? Então, essas são coisas que a gente está pensando o que vai fazer, e é uma coisa que você não consegue planejar, Hélio. A gente não consegue planejar porque o planejamento que você faz num dia muda no dia seguinte, em função das novas demandas e dos novos desafios que a doença vai trazendo para nós. Bom, pessoal, a gente já até ultrapassou um pouco o tempo. Queria, então, já agradecer ao professor Paulo. Eu tenho certeza que esse material todo, como eu falei, a gente vai disponibilizar ainda hoje o vídeo, né, completo, né, já devidamente editado. Agradecer a presença de todos vocês que estão nos vendo atualmente, né? E agradecer o professor Paulo por essa explanação, que eu acho que foi completa. Eu acho que, com certeza, todos nós aqui, hoje, acho que o grande desafio para a gente poder vencer todo esse problema aí é a informação de qualidade, né? E eu tenho certeza que hoje vocês tiveram uma informação de qualidade que vocês podem efetivamente utilizar
como eu fiz a pergunta para ele, o que fazer, eu acho que aqui deu vários caminhos para que cada um de nós, porque no final das contas, né, professor Paulo, é médico e paciente que vai decidir o que fazer, né? Quer dizer, a hora que tiver o médico que estiver te cuidando, que seja um médico de confiança, né? Ele vai te dar a trajetória e o que ele vai usar de tratamento. Então, eu queria agradecer mais uma vez, passar a palavra para a tua consideração final, por favor. Não, eu queria agradecer muito, Hélio, a oportunidade, me colocar à disposição. Você é uma pessoa que eu admiro muito, faz tempo, e divulgação nesse momento de ciência é uma boa vacina. É uma boa vacina, porque se você se reportar ao manifesto dos professores da Faculdade de Medicina, que colocaram de uma forma muito clara, fora do conhecimento da ciência não vai ter solução. Eu vejo que discursos, por exemplo, eu vejo muito, eu ando na Paulista, né, quando eu venho de bike, né, desde moleque, eu voltei a andar de bicicleta depois do meu acidente. Eu vejo muitas manifestações, né, pela volta ao trabalho, eu entendo a volta ao trabalho, mas tem uma coisa que às vezes me incomoda, que não é pelo trabalho, nós temos que combater o vírus de pé, com coragem. Eu posso garantir que coragem, hoje, ela não mora nas ruas, ela mora nos hospitais. E as pessoas não vão combater de pé. Se ficar doente, você vai estar deitado, possivelmente ligado a um ventilador. O vírus não tem não se importa com nada do que a gente está falando. Então, conceitos que são bons de guerra, ou manifestações patrióticas, para o vírus, ele está fazendo isso há alguns milhões de anos. Então, tanto faz. E é isso que a gente precisa dizer. Porque senão, a gente fala que ignorância mata, nesse caso pode matar. Não só a pessoa que não leva em conta, mas, infelizmente, como é uma doença contagiosa, você pode fazer o contágio de outras pessoas que não compartilham com seus valores, nem com a sua ignorância. Muito obrigado. Ok. Então, pessoal, a gente está encerrando aqui, agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês. Amanhã, só avisando, a gente tem uma continuidade desse conjunto de palestras que vai ser feita às 5 horas também, nesse mesmo canal, com o professor Luiz Eugênio, que é o atual diretor científico da FAPESP. Então, aguardo vocês amanhã, uma boa noite para todos e um bom domingo. Um abraço. Obrigado.